Você já orou o Pai Nosso? Você realmente já orou a oração do Pai Nosso? Com significado, com entendimento do que todas essas palavras representam, que não são apenas só palavras? Então hoje nós vamos estudar sobre a oração do Pai Nosso. Sabemos que a oração ela é um modelo perfeito a ser seguido. Sabemos também que ela nos ensina como nos dirigir a Deus. Ela não é uma fórmula mágica que precisamos repetir palavras por palavras para funcionar, mas é um guia, uma orientação, um caminho para orarmos ao Senhor. Jesus mostrou através dessa oração quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus nas nossas súplicas, e é sobre isso que eu quero falar. No início da oração, já iniciamos com a palavra Pai Nosso. Jesus ensina-nos a chamar Deus de Pai. Eu fico me perguntando por que o início da oração inicia-se com Pai. Ele poderia ter colocado Senhor, Deus, Rei, Soberano, né? Porque Ele é. Ou qualquer outro título, mas preferiu usar a palavra Pai. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Um rei pode ter filhos, normal. Um senhor pode não ter filhos, mas não há pai sem filhos. Não tem como ser pai sem ter filhos. Pai, quando pensamos num sentido geral na palavra pai, o que vem à sua mente? Na minha mente vem colo, aconchego, segurança, confiança. Pai é família também. Pai, provedor. Deus nos adotou em Jesus como seus filhos também. Pai é alguém a quem eu quero que se orgulhe de mim. Vamos lá em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem fez confissão de fé, quem recebeu e creu no Senhor e passou de criatura para filho, de órfão para filho, de um perdido que foi achado e agora é filho. O desejo de Deus é ter um relacionamento de intimidade conosco por meio da oração. Outra coisa é Jesus ter usado o nosso, que ele é um pronome no plural, e nosso remete a mais de uma pessoa. Por isso, devemos orar uns pelos outros, como família. Continuando na oração, fala que está no céu. Essas palavras não limitam a presença de Deus ao céu. Não. Deus tem a sua presença nos céus e na terra. Lá em Deuteronômios 4:39 diz: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Ele é supremo, está exaltado na sua morada celestial. O Pai é distinto e superior a nós, a todos os pais da terra e a todos os falsos deuses e ídolos deste mundo. Lá em Eclesiastes 5:2 também fala: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale, mas fale pouco. Aqui, Jesus realça esse dado importante acerca do Pai que está no céu, para que a nossa compreensão distorcida retifique que Deus é infinito, absoluto e incomparável. Ainda na oração, santificado seja o teu nome. A palavra santificar significa tornar santo ou separado. Isso significa que devemos glorificar a Deus, o nome de Deus e tudo que fazemos ou pensamos nas nossas atitudes e relacionamentos. Enfim, tudo deve honrar o nome de Deus. Não estou falando apenas de respeitar, estou falando em honrar. Vocês sabem a diferença de respeitar e honrar? Honrar é devolver à pessoa
Deus que ela tem o direito, ação de adorar ou cultuar. Isso é honra. Já respeito é quando eu trato com integridade, honestidade, moral e ética. Deus é santificado, honrado e glorificado quando a sua existência é acreditada, quando a sua perfeição é amada e reverenciada em nossas vidas. Lá em 1 Pedro 3, 15 e 16 diz: Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom preceito de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Deus ouve nossas orações, mas devemos orar com respeito e humildade, pedindo que Deus seja glorificado além de nossas orações. Não pense que Deus te deve algo, porque Ele não deve. Não devemos tratar Deus como um igual, cheio de falhas, medo, inseguranças, porque Ele realmente não é. Na oração ainda fala: venha o teu reino, tem a ver com o seu governo eterno sobre todas as coisas. Na oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes parece que estamos tentando levar Deus pelo caminho que nós queremos percorrer. Mas tem a ver com a vontade, com a sua vontade, sabe? Alinhar a sua vontade com a nossa e não a vontade com a dele. Este deve ser o nosso desejo de hoje mesmo, assim, cumprir retamente a vontade de Deus. Essa é uma obediência que envolve prontidão, dedicação, amor, na qual todos nós precisamos praticar. Pense nisso. Quantas vezes a oração está carregada de chantagem e exigência? Deus, eu quero. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Dessa forma, desse jeito, hoje e agora. Senão, eu deixo de amar você. Isso não é oração. A vontade de Deus é mais importante que nossa vontade. Quando oramos, devemos começar por submeter nossa vontade à vontade de Deus. Lá no versículo 6:33 de Mateus diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Jesus está nos ensinando a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ainda na oração, ele continua: Pão nosso de cada dia. Essas petições relacionadas às necessidades humanas, o pão nosso, ele pode significar tanto pão natural quanto pão espiritual, o que supre todas as coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa alma. O pão, aqui nessa oração, ele está relacionado tanto ao sustento quanto à provisão, à dependência. O pão, ele representa o sustento, o pão representa a provisão, o pão representa a dependência em Deus. Quando ele fala de cada dia, significa que não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Somos ensinados a depender diariamente da divina providência. E quando ele fala dai-nos hoje, isso leva-nos a pensar em dependência. Precisamos do Pai para ter o suficiente para as nossas vidas. Por isso, lhe pedimos, nos dê. Nós não dizemos nos venda, nos empreste ou nos pague, como se ele fosse obrigado a tal. Não. Humildemente pedimos que nos dê o pão diário. Sempre estaremos em dívida com Deus, por tudo que Ele nos dá. Pão é um alimento básico. É importante para sobreviver. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos, mesmo quando parece impossível.
Ainda na oração, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos devem. Essa frase, quando falamos em dívida, remetemos apenas ao dinheiro, e somente ao dinheiro. Mas eu descobri que nunca foi sobre o dinheiro, e sim sobre todo o mal cometido, toda ofensa cometida, toda dívida que ficamos com outra pessoa. Sabe como muda quando compreendemos o que estamos falando? Sabe, pensa em todo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício. Isso tudo ofende a Deus e certamente também ferirá outras pessoas. Além disso, o castigo por essas ofensas causará sofrimento. E se não pagar pelas dívidas aqui na terra, terá de um dia pagar pela dívida perante a justiça divina. A dívida do mal que cometemos contra Deus e contra o nosso próximo precisa ser reconhecida, ela precisa ser confessada e ela também precisa ser abandonada. Pense nisso. Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão, certo? Devemos ser humildes para reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus. Até aí, tudo bem. Mas também devemos perdoar quem pecou contra nós. Quando entendemos que Deus nos perdoa quando não merecemos, devemos fazer o mesmo. Sim, com outras pessoas que não merecem. Olha a profundidade dessa frase: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aqueles que nos devem. Perdoe toda transgressão cometida, sabe? Toda ofensa cometida contra todo pecado, contra todo vício, sabe? E também ela nos ensina: Senhor, eu libero, eu perdoo, eu reconheço, eu confesso e hoje eu abandono essa vida de dívidas contra as outras pessoas. Eu perdoo quem me fez mal e espero que os outros me perdoem pelo mal cometido. Sabe a profundidade disso? É incrível. Ainda na oração ele segue: não nos deixeis cair em tentação. Ele nos mostra que as provações, as tentações da vida podem ser vencidas. Sim, ele pode retirar a tentação quando é forte demais, ou ele pode amenizar as forças da tentação, ou melhor, ele pode aumentar as nossas forças contra ela. A resistência contra a tentação, é isso que nós precisamos entender, que a resistência contra a tentação, contra a provação, ela produz em nós um resultado, uma alegria, sabe? E uma resiliência que não tem preço. Tal como é dito lá em Tiago 1, no versículo 2 ao 3. Tenham grande alegria quando passarem por provações, porque isso produz perseverança. Isso torna-se um exercício de aprimoramento da nossa fé, piedade e das virtudes, para que outros possam ser encorajados pela nossa perseverança nas nossas provações. Quantas pessoas passaram pela tua vida e você olhou: nossa, o que essa pessoa está passando, eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu suportaria. E ela, por se tornar perseverante durante toda a provação, sabe, por mostrar alegria. Quantas vezes olhamos: cara, ela está sorrindo, como pode? Passando por tudo isso, ela acaba se tornando uma arma poderosa. Ela acaba se tornando alguém a quem nos encoraja a também prosseguir, a não desistir, a continuar lutando, a continuar perseverando, porque uma hora essas lutas serão vencidas. E aqui essa parte da oração que fala: livra-nos de todo mal. Essa se
como é que eu posso explicar? Ela fica muito evidente na nossa oração. Quem quer o mal? Quem quer trevas? Quem quer estar passando por dificuldade? Quem quer o inimigo vindo em nossa direção? Ninguém quer. Então essa frase, livra-nos do mal, a inclusão dessa expressão mal na oração, ajuda-nos a lembrar que corremos um outro perigo. Temos um acusador que também nos tenta para o mal. Somado ao pecado da nossa natureza e a nossa inclinação carnal, existe o diabo, que nos manipula e engana para todo mal. Lembremos que, como um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Esta pode ser a referência na oração que completa a ideia de livramento contra a tentação. Livra-nos de todos os tipos de males, inclusive do tentador, que é o nosso inimigo. E finalizando a nossa oração, ele fala: pois teu é o reino, poder e glória. Teu reino significa que aqui ele mostra a convicção de que Deus é soberano e tem o domínio total do universo. Ele tem o controle sobre todas as coisas, aleluia, pois reina e governa sobre tudo. Teu é o poder, é quando cremos que o Pai Todo-Poderoso nos céus e na terra tem poder para realizar o que pedimos. Nós somos fracos e necessitados, mas Deus tudo pode. Nada é impossível para Ele. E tua é a glória. Aqui fala que as nossas orações, elas são ouvidas, sim, elas são. E elas são atendidas para honra e louvor de Deus. Não para nossa honra, não para o nosso louvor. A glória é de Deus. A glória de Deus é demonstrada quando Ele provê as nossas necessidades. O louvor e gratidão ao Senhor serão celebrados, fazendo com que o reino de Deus se amplie pela terra. Pense nisso. Deus não nos livra de todas as dificuldades, mas Ele nos ajuda a ficar firmes na luta contra o pecado. Quando estamos lutando contra tentações, podemos pedir a força de Deus para fazer o que é certo. Deus é mais forte que o pecado, lembre-se disso. Quando vencemos o pecado, mostramos a glória do reino de Deus. Eu quero encorajar você a usar a oração do Pai Nosso como um modelo para se dirigir a Deus em oração, com a ajuda do Espírito Santo. Dedique-se hoje a algum tempo para orar a Deus. Porque quando essa oração ela é compreendida, ela deixa de ser palavras repetidas e se torna um caminho de transformação. E eu não posso deixar de finalizar esse estudo com você, sem antes nós orarmos a oração do Pai Nosso, agora com um entendimento maior, mais profundo do que realmente essas palavras significam, que não são apenas palavras, e a intensidade que elas possuem. Vamos orar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Quero convidar você também a se inscrever no canal, a curtir e, se quiser, deixar uma mensagem aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu vou curtir a sua mensagem. Se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que eu respondo você assim que possível. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.